todos, me chamo Lindenberg Castro, faço parte do GEAV, Grupo de Espíritas em Apoio à Vida, e sou psicanalista e com especialização em saúde mental. E hoje eu gostaria de conversar, com vocês, trazer algumas reflexões, algumas informações sobre os fatores de risco que estão envolvidos dentro do processo, dentro da temática do suicídio, dentro do processo do pensamento suicida, do comportamento suicida, para que a gente possa estabelecer alguns parâmetros. Eles só fazem sentido no seu conjunto, numa percepção mais ampla. A gente não encare como uma lista que eu posso marcar um determinado ponto e aí eu já tenho um diagnóstico do comportamento da pessoa. Antes mesmo de entrar nos fatores em específico, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. A diferenciação entre o pensamento suicida e a ideação suicida. O pensamento suicida ele é relativamente corriqueiro nas pessoas de maneira geral. Tem uma pesquisa do Centro de Valorização da Vida, que foi feita recentemente, que nos aponta que a cada 30 pessoas, 5 já pensaram em algum momento da sua vida em suicídio. Que isso pode acontecer de forma isolada em determinadas situações não ressignificadas ou que trouxeram muita tristeza para a pessoa, e aí o pensamento suicida pode aparecer, mas sem muitas consequências para a vida da pessoa. A ideação suicida, que aí tem a ver diretamente com os fatores que a gente vai apresentar, diz respeito diretamente a um processo de adoecimento mais amplo, mais profundo, de características mórbidas. Então, o pensamento suicida ele já avança para uma perspectiva de possibilidades, de consequências, de organização da vida, dos afazeres, das situações que precisam ser resolvidas na vida da pessoa, como uma espécie de preparação para a despedida, né? Então, existem já projeções. Você começa a projetar possibilidades e até mesmo pensar em formas de executar o ato, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o isolamento social, que não é o isolamento social que a gente está vivenciando agora devido ao processo da pandemia. Esse isolamento social diz respeito ao retraimento em relação aos contextos sociais da vida de relação da pessoa. Então a pessoa passa a retrair-se, passa a não querer estar com amigos, não querer relacionar-se amorosamente, também se afasta da família, enfim. Esses contextos acabam atingindo diretamente a qualidade das relações e a pessoa acaba vendo como alternativa esse retraimento. E aí é preciso a gente diferenciar também aqui o retraimento causado por alguma espécie de adoecimento psíquico do retraimento em relação ao temperamento da pessoa. Então não vamos confundir o temperamento mais introvertido com uma pessoa com características pré-depressivas ou que esteja apresentando o pensamento suicida, a ideação suicida. Mas é sempre bom a gente ficar atento, principalmente quando existe uma mudança brusca. A pessoa costuma ter boas relações e aí ela vai aos poucos se retraindo, se recolhendo, não querendo manter a multiplicidade dessas relações. O segundo ponto, a impulsividade e a agressividade, principalmente quando também existem mudanças repentinas e bruscas no comportamento, pessoas que são mais gentis, pessoas que são mais acolhedoras, passam a apresentar um comportamento impulsivo e agressivo, mas essa característica da agressividade, a gente precisa ficar atento para todas as pessoas que compõem o nosso conjunto das relações. Principalmente quando essa agressividade está pautada num processo de frustração muito grande. Normalmente a frustração ela é a base de diversas incidências de adoecimento. Para processos de ansiedade, para processos pré-depressivos e depressivos e também para a questão do pensamento suicida. Então é preciso também analisar bem essa questão do mau humor recorrente,
da agressividade gratuita, da tomada de decisão de forma impulsiva, sem muita racionalidade. Isso pode também ser um fator de risco. O próximo ponto é um dos mais recorrentes na incidência do suicídio, que é o abuso do uso de álcool e drogas. É uma questão de saúde pública muito séria, que diz respeito à questão da saúde mental também, mas não só. Acaba atingindo diversos níveis das questões de saúde pública. Então, o uso exagerado, ele pode significar um sentimento indireto de autodestruição, de autossabotagem. Então, também é importante que a gente esteja atento também a esses comportamentos, tanto em nós mesmos, que eventualmente isso pode acontecer, como também no contato com as outras pessoas. Maltrato físico e emocional, e aí a gente tem a questão do bullying, sobretudo no ambiente da educação, mas os ambientes nocivos, os ambientes perniciosos, eles tendem a causar adoecimento. Não só o ambiente micro, mas os ambientes macro também. Então, quando a gente encontra ambientes hostis, seja em casa, na faculdade, na escola, entre os amigos, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, isso também nos adoece. Abuso sexual, principalmente na infância e na adolescência, mas na vida inteira, né, obviamente, causa um trauma psíquico muito profundo e que, se não trabalhado, ele também pode levar ao pensamento suicida, à ideação suicida, devido ao impacto que há na vida da pessoa em relação à sua autopercepção. Há possíveis sentimentos de culpa que são desenvolvidos a partir desse abuso também, né? Isso também pode acontecer. Então, o abuso sexual, eu diria, inclusive, as questões não trabalhadas da sexualidade, incluindo o abuso sexual, eles são fonte quase que primordial de diversos tipos de adoecimento. Transtornos psiquiátricos, de maneira geral, e aí a gente tem a necessidade de um acompanhamento mais profundo em relação às doenças de cunho psiquiátrico, com tratamento, com medicação, com um tratamento por vezes. Hoje em dia a recomendação é que o tratamento seja feito com psiquiatra e com terapeuta e ter o constante acompanhamento em relação à medicação que a pessoa esteja tomando. Doenças físicas que causam incapacidade, são limitantes, né? Doenças crônicas, elas mexem com a autopercepção do indivíduo, então é quase que impossível não ter uma consequência na sua saúde mental, mas em casos mais profundos, mais graves, da forma como essa autopercepção é atingida, pode sim também fazer com que a pessoa desenvolva alguma espécie de ideação suicida. Tentativa anterior de suicídio, histórico familiar de suicídio, dinâmica familiar de suicídio. São três questões que estão intimamente ligadas. Em relação às tentativas anteriores, a gente precisa avaliar, tentar entender, descobrir se na vida da pessoa houve alguma tentativa que não foi consumada, tentativas indiretas, por exemplo. Ela tomou para testar, mas sem muitas consequências, né? E isso também faz parte desse conjunto de tentativas, não somente aquela tentativa direta. Histórico familiar, a família, na perspectiva da psicanálise, tanto ela pode ser sinônimo de adoecimento, mas também de cura. Tudo vai depender da perspectiva que a gente pode trabalhar, sobretudo os indivíduos da família que detêm um maior nível de consciência sobre a dinâmica das relações. Então, esses indivíduos vão poder trabalhar melhor essas relações e ajudar principalmente aqueles outros que estejam em algum processo de adoecimento. A dinâmica familiar conturbada também pode gerar isso, e aí a gente sempre tem a necessidade de avaliar a qualidade das relações que nós estamos mantendo no ambiente familiar, porque muitas e muitas vezes essas relações são negligenciadas de alguma forma, pelo fato mesmo das pessoas acharem que são relações corriqueiras e que não merecem tanta atenção. E por último, as perdas, né, de maneira geral, perdas recentes, mortes, divórcios, desempregos, frustrações. Aí novamente voltando para as questões das frustrações.
A frustração tem muito a ver com esse processo de perda. Quando a gente não ressignifica os diversos reveses que ocorrem na nossa vida, a gente está acumulando, de alguma forma, uma potencialidade de adoecimento psíquico. Então é extremamente necessário que a gente invista tempo, disposição, vontade de trabalhar internamente esses aspectos que nos causam frustração ao longo da vida. Porque pode ser que você nunca adoeça, do ponto de vista psíquico. Mas pode ser que em algum momento o acúmulo dessas frustrações, aliadas a outros gatilhos que podem também serem disparados, acabem por lhe atingir em cheio, e aí vem a doença, vem o processo de ansiedade, vem o processo depressivo, ou mesmo o processo da ideação suicida. Então é isso, né? Acompanhem os vídeos do GEAV, os vídeos são postados quinzenalmente no canal no YouTube, e sempre com temas relacionados à saúde mental, prevenção do suicídio e temas correlatos. Até a próxima.